Boa tarde, alunos. Estamos reunidos então para dar continuidade ao estudo do nosso capítulo 6, a Segunda Guerra Mundial. Esse capítulo foi iniciado pelo Coronel Rios, que falou sobre a ascensão da Alemanha, sobre os países na Europa que a Alemanha dominou, conquistou, utilizando da Blitzkrieg, né, já no início da Segunda Guerra Mundial, e a invasão e domínio do território francês, onde o nazismo comandou a metade do território francês, a França mais ao norte, e a França ao sul ficou sendo considerada a França Livre ou a República de Vichy. Tá? A partir de hoje, nós vamos ver então o início da Itália na Segunda Guerra Mundial. Nós vimos que a Itália já vinha unida com a Alemanha e com o Japão, no chamado Eixo. Tá? E a Itália se viu nessa oportunidade a partir de 1940 de entrar nesse teatro de guerra, né? Os italianos viram a oportunidade de já entrar forte, porque os alemães já vinham dominando grande território e grandes países e outros tantos países na Europa. Tá? Então, os italianos eles aproveitaram essa situação. E o Mussolini também já se fez forte com essa situação. Nós vimos no capítulo anterior, falando sobre a ascensão do nazifascismo. Tá? O fascismo italiano então cresceu junto com o Mussolini à frente do partido e do governo. E eles conseguiram então ascender até o início da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Quando eles entraram na Segunda Guerra Mundial juntamente com os alemães, já vendo uma oportunidade de crescer rapidamente, porque os italianos também queriam aquela ascensão, também queriam aquele prestígio, também queriam ser um país forte industrialmente, politicamente e militarmente também. Tá? Então viram essa oportunidade. E foi incumbido por parte dos alemães para os italianos para que eles controlassem a região do sul da Europa, os países mais ao sul, que se diziam ali contra as ideias nazifascistas, e também controlasse os países do norte da África. Tá bom? Então, só que nesse momento os italianos eles já começaram a se mostrar fracos. Eles já não tinham tanta força e tanta habilidade iguais eram os nazistas naquele momento. Tá? E os italianos não conseguiram bons êxitos no domínio daquela região a qual ficou ali incumbido. Tá? E os alemães mais tarde vão ter que passar à frente dos italianos, tá? E para tomar de conta então e dominar essas regiões que os italianos não conseguiram. Os países ali do sul da Europa, os países do norte da África, a região do Mediterrâneo então, tá certo? Então a Itália vai se mostrar fraca com isso e os alemães vão ter que intervir nessa situação. Tá certo? E o Duce, nesse momento, o Mussolini, ele vai começar já a mostrar um fascismo fraco. Tanto que no final da Segunda Guerra Mundial, o fascismo vai cair rapidamente, até antes do nazismo, por causa desde o início já se mostrar fraco, né, nesse momento. Muito bem. A Alemanha já vinha dominando aí os países da Europa e passou a partir de então a tentar conquistar a região das Ilhas Britânicas. Tá? A Alemanha, então, viu uma grande oportunidade aí de se conseguisse dominar a Grã-Bretanha, as Ilhas Britânicas, que seria um grande feito para os alemães, visto que eles já tinham dominado a maioria dos países ali na Europa. Tá? Então, eles vão tentar esse domínio da Inglaterra, tá? E vão nominar isso aí como Operação Leão Marinho. Mas, na verdade, eles vão utilizar mais mesmo da aeronáutica alemã. A Luftwaffe, é chamada Luftwaffe, que vai lutar nos ares da Inglaterra com a Royal Air Force. Royal Air Force, né, da Grã-Bretanha. Só que nessas batalhas aéreas aí, a Grã-Bretanha vai se superar. A Grã-Bretanha não vai permitir que os alemães consigam dominar o povo inglês. Mesmo os alemães tendo bombardeado várias cidades e grandes cidades, importantes cidades na Inglaterra, na Grã-Bretanha, mesmo assim os alemães não vão conseguir dominar.
por conta da força desempenhada ali pela Força Aérea Britânica, que vai conseguir afastar então os alemães daquela região. Tá? Então, como os alemães não conseguem dominar a Inglaterra, eles vão deixar isso aí para uma outra oportunidade, que eles vão considerar talvez seja melhor, né? E com isso eles vão partir para o outro lado da Europa. Nesse momento, o primeiro-ministro inglês, o Churchill, ele em um momento ele vai falar que o povo inglês nunca deveu tanto a tão poucos. Ele quis fazer uma referência de que o povo inglês estava devendo naquele momento a pequena quantidade de militares envolvidos ali na Força Aérea que defendeu a soberania britânica. Tá? Então vamos lá, os alemães eles vão partir para o outro lado, vão dominar aquelas regiões que antes estavam incumbidas aí pelos italianos, dominar os países no sul da Europa e aquela região do Mediterrâneo, e vão partir daí para invadir a Rússia. Nesse momento, o intuito deles era então de invadir a Rússia. Então, nesse momento, a gente vai pensar, poxa, mas a Rússia tinha um tratado de não agressão assinado com os nazistas. Nenhuma das forças agrediria o outro ou tentaria fazer o outro submisso por causa desse pacto que eles assinaram, né? O pacto de não agressão. Só que os alemães, o nazismo, eles descumpriam todas as regras estabelecidas, né? O Hitler, ele assinou aquilo, mas todo mundo sabia que ele não ia respeitar. Ele não respeitou o pacto de não agressão com os russos, ele não aceitou outras leis que estavam sendo regidas na Europa, ele não respeitou o Tratado de Versalhes. Tá? Então, o povo nazista simplesmente desrespeitou todas as leis e saiu dominando todos os países na Europa. Tá? E o Stalin, então, ele vai se ver surpreendido com essa situação, essa invasão lá no território russo, né, na União Soviética. E o Stalin, então, começou a se mobilizar. Mesmo surpreendido, pensando que aquilo poderia não acontecer, começou, então, a se mobilizar. Só que os alemães foram rápidos, assim como os ataques nos outros países também. E eles começaram a invadir o grande território russo em 3 frentes: a frente do norte, a frente central e a frente do sul. E começaram a invadir aquele grande território no intuito de dominar. Mas por que os alemães também queriam dominar o grande território russo? Muito bem. O grande território russo é um território muito grande, muito rico, tá? De minérios, de indústrias, petróleo. E tudo isso queria favorecer as indústrias alemãs, tudo isso queria favorecer o exército alemão e abastecer o povo alemão. Então os alemães queriam também dominar toda aquela região para ter um maior controle, para ter como abastecer o seu país. Visto que nós vimos aí nos estudos anteriores que a Alemanha estava começando a passar por dificuldade de abastecimento do seu país, por conta das intrigas com outros países, né? Mas então essa invasão vai dar continuidade, eles vão tentar dominar toda a Rússia e não vão muito conseguir. Chegaram até próximo da capital da Rússia, tá? Mas também não vão conseguir dominar Moscou. E aí partiram para outra cidade muito importante da Rússia, que é a cidade de Stalingrado, na região do Volga, um pouco mais abaixo no território. Tá? Só que essa cidade de Stalingrado, alguns estudos vão dizer que era a cidade dos olhos de Stalin, porque Stalin dava muito prestígio a essa cidade, não pouco dizendo, né, que a cidade já tinha o nome de Stalin, né, Stalingrado. Então Stalin nesse momento falou, não, a minha cidade não pode, tá certo? E começou a mandar então as tropas para defender a cidade de Stalingrado. Foi aí que começou uma das primeiras maiores primeiras batalhas aí da Segunda Guerra Mundial, tá? Que é a Batalha de Stalingrado. E realmente vai haver ali muitas mortes, muitas perdas, tá? Mas é a partir daí que os alemães começam a se dar conta que eles não são tão superiores assim, porque os russos vão começar a vencer essa batalha e vai começar a fazer o povo alemão voltar para o território alemão, né? Os nazistas voltarem.
Por outro lado, aliás, do outro lado, um outro continente, na Ásia, nós vamos ver o Japão. O Japão também, em estudos anteriores, a gente foi vendo que o Japão foi crescendo industrialmente, foi crescendo como potência, foi invadindo também outros territórios no intuito de abastecer suas indústrias, e o Japão também vai se fazer um império e também vai se fazer uma potência militar. O Japão consegue dominar várias regiões, domina regiões da China, outros países que também vão ser dominados pelo Japão, tá? A Indonésia, Singapura, ilhas do Oceano Pacífico, todos vão ser dominados então pelos japoneses. E os japoneses, no intuito de afastar toda a concorrência daquela região, e os americanos vinham mantendo uma grande concorrência naquela região, abastecendo aqueles países, né? E inclusive começou a abastecer lá o Japão também, tá? Os japoneses, no intuito de afastar a grande potência americana de lá, então eles vão atacar a base de Pearl Harbor, uma base pertencente aos Estados Unidos, que se concentra em uma daquelas ilhas americanas ali no Pacífico. E o ataque dessa base de Pearl Harbor vai ser exatamente o estopim para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tá? Os Estados Unidos já vinha participando indiretamente, abastecendo outros países que estavam participando da guerra, né? Mas nesse momento, por causa desse ataque de Pearl Harbor, então os americanos declararam guerras aos japoneses, declarando guerra automaticamente ao eixo. Tá? Então, nesse momento, vai estar aí Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, todos unidos contra o eixo. Tá? E as batalhas vão se dar por muito tempo ainda ali entre os Estados Unidos e o Japão. Tá? E nesse mesmo tempo, outras batalhas estão sendo ali trabalhadas ali dentro da Europa. Tá certo? E outros países também já entrando, né, igualmente, né, nessa guerra aí a partir de 1941, que foi quando os Estados Unidos então entraram na Segunda Guerra Mundial. E aí o cenário da guerra vai começar a inverter. Os alemães vão começar a perder. Tá? Os alemães vão dominar inclusive o território italiano e outros países ali no sul da Europa, mas eles vão começar a perder e vão começar a voltar ao território. Vai ser quando os aliados vão começar a entrar no território europeu, liberar os países que estavam antes dominados pelos nazistas e fazer os nazistas voltarem dentro do território alemão, quando vai ser dada aí a última batalha do ataque dos aliados contra os alemães, né? Após o dia D, que está bem descrito no nosso livro, vocês podem acompanhar o livro. Tudo isso que nós vimos aqui falando, tá? É tudo acompanhamento do nosso livro, então. Tá? Por favor, não deixem de ler esse livro. Então, a partir do dia D, nós vamos ver aí as invasões dos países, libertando-os das garras nazistas, fazendo os nazistas regressarem ao território alemão, tá? E dando fim aí à Segunda Guerra Mundial, com as batalhas dentro do território alemão já. Enfim, tá bom? Mas antes disso, nós vamos ver ainda Antes disso, nós vamos ver ainda que os alemães ainda vão tentar manter uma supremacia no território russo, tá? E sem êxito, tá? E vão regressar então a marcha contrária, né? Vão regressar para o território alemão.